continuando, a gente já viu bastante coisa. Eu quero ressaltar algo muito importante, que você tem que estar consciente, tá? É o seguinte, quando está acontecendo lá o Gênesis bíblico, que nós conhecemos, que todo mundo sabe como foi, mas ali esse Gênesis bíblico, ele acontece totalmente sujeito ao destino, ou seja, tudo que aconteceu ali iria sim acontecer daquele jeito, Adão e Eva iriam desobedecer, sim, Deus sabia, como todo mundo sabe, mas Deus não poderia impedir, tinha que deixar o destino seguir o seu rumo, não é mesmo? Então, olha só, até porque o destino ele foi estabelecido muito antes do Gênesis bíblico, tá? Enfim, algo que você tem que saber, presta atenção. Quando acontece lá o Gênesis bíblico, você sabe que antes de acontecer o Gênesis bíblico, eu já expliquei que o diabo original, Satanás original, enfim, que não é o anjo Lúcifer, mas que enganou que enganou inclusive o anjo Lúcifer, depois que Lúcifer veio a existir, muito tempo depois, põe muito tempo nisso, depois, né, do diabo e Satanás original ter existido, vinha a existência. Então, quando acontece lá no Gênesis bíblico de Adão e Eva desobedecerem, eu já expliquei, eu já disse que Adão e Eva foram coroados rei e rainha do universo. Por isso que quando Adão desobedece, toda a criação perece. Porque Adão e Eva, eles foram feitos o cetro racional do rei do universo, tá? De Melquisedeque, o Cristo, Deus, enfim, chame do que quiser. A questão é que Adão e Eva receberam a autoridade de Deus para governar esse universo material. Por que isso? Por causa das acusações infames de Lúcifer e da terça parte. Isso quando eles vieram à existência, tá? Milhares e milhares de anos depois do diabo e Satanás original ter surgido, depois do destino ter sido forjado, depois de tudo já, como é que eu posso dizer? Depois de tudo já estabelecido, é que os anjos Lúcifer e os da classe de Lúcifer, os do tipo de Lúcifer, vieram à existência aqui nesse universo material. Então, quando diz lá na Bíblia que Deus fez separação entre a luz e as trevas, não foi tipo nos céus de onde o Cristo ele veio, foi nos céus para onde o Cristo ele acabou, como que eu posso dizer, sendo enviado, que foi os céus desse universo material aqui. Então tem dois universos, tem o universo material e tem o universo espiritual. No universo espiritual não existe nada de trevas, zero trevas. Já nesse universo material aqui, no espiritual não existe nada de trevas. E esse universo espiritual ele é chamado de reinos superiores ou aions superiores, os reinos da plenitude, ou seja, onde nada lá é deficiente, tudo é perfeito, a luz lá é onipresente em todo o tempo, em todo lugar, em todas as criaturas, não existe mal, nada, zero, entendeu? Preste atenção. Já esse universo material aqui, ele é uma mistura de luz e trevas, matéria e não matéria. Beleza? É isso. Então, olha o foco, viu? Presta atenção. Quando Adão e Eva desobedecem, toda a criação perece, porque toda a criação, o universo foi dado, como que eu posso dizer, dado para Adão administrar, entendeu? Por causa das acusações do anjo rebelde. E quando Adão e Eva desobedecem, além de todo o universo cair em, como que eu posso dizer, em uma certa calamidade, de ficar vivendo esse duelo de luz e trevas, bem e mal, yin e yang, em tudo e em todas as coisas, você viver a experiência daquilo que é bom e daquilo que é mal, tá? Ter o lado bom e o lado ruim de tudo, seja em tudo, gente, na sua vida, na vida dos animaizinhos, das plantas,
tudo. Além disso, aconteceu também que, como que eu posso dizer, o diabo, o Satanás original, que Sofia havia derrubado e ele ficou preso no Tártaro, ele escapou. Os 7 arcontes do mal, que também, né, eles foram derrubados aqui na Terra, aqui embaixo, no abismo do caos, eles também foram libertos. Ou seja, eles voltaram praticamente para as mesmas posições onde eles estavam antes, entendeu? De serem derrubados. Então foi isso, porque imagina, Adão e Eva foram feitos o cetro racional do rei do universo. Adão foi coroado rei do universo, Eva rainha. Quando acontece deles caírem nas mãos do diabo, adivinha nas mãos de quem cai o poder do universo? Do diabo e Satanás original. Exato. E como Lúcifer, ele se juntou ao seu novo papai, que é o diabo e o Satanás original, e Lúcifer também depois passou a ser chamado de Satanás, assim como seu papai, o seu novo papi, enfim. É uma coisa, né? Como eu já expliquei em um vídeo anterior. Como Cristo e Sofia, eles pegam Sabaote, que foi a primeira alma desse universo material aqui, a se arrepender e a se voltar para o Criador. E olha que Sabaote, ele é uma alma que ele é filho do diabo e Satanás original. Quando ele descobre da existência de Cristo, de Sofia e do Pai do Todo, da existência do Pai de Cristo, e Cristo também tem uma mãe, o que acontece? Sabaote, ele se arrepende. E para se vingar de Cristo e de Sofia, o que o diabo e o Satanás original ele faz? Ele seduz o anjo que Cristo mais amava. E que era assim o braço direito de Cristo aqui nesse universo material, nos céus desse universo material. Porque acima de nossas cabeças, além desse domo ou firmamento azul que você enxerga o céu azul durante o dia, o céu é azul durante o dia por causa das águas que estão sobre ele. Aí você fala, como é possível existirem águas em cima do céu? Está na Bíblia. Deus não criou um firmamento e ele separou as águas de cima das águas de baixo e ficaram águas sobre o firmamento, e esse firmamento Deus chamou de quê? De céu. Está na tua Bíblia. E o firmamento segura as águas de cima. Esse era o pensamento, essa era a crença dos antigos hebreus. Entendeu? Mas enfim, mas hoje isso é visto como mito do povo judeu, né? Mas enfim, mas tá na Bíblia. Então eu não sei como as pessoas podem dizer, eu acredito na Bíblia, mas não acreditar no relato da criação que a Bíblia faz. Aí então fica difícil, né? Eu acho que é irônico isso, mas tudo bem. Fazer o quê? Então, continuando. Então, para se vingar de Cristo e de Sofia, o diabo e Satanás original seduz a Lúcifer, engana Lúcifer, ele começa a ficar muito orgulhoso, invejoso, tudo mais, enfim. Porque Lúcifer, ele viveu uma eternidade em perfeição, milhares e milhares de anos em perfeição, até que um dia se achou iniquidade nele. Já o diabo e Satanás original, Cristo ele deixa muito bem claro na Bíblia. O diabo e Satanás original, ele já surgiu mentindo, é o pai da mentira. Lúcifer não. Lúcifer, antes de achar iniquidade nele, isso depois de uma grandíssima eternidade, que foi se achar iniquidade em Lúcifer, antes disso, Lúcifer, ele era perfeito. Entendeu? E Lúcifer não contava mentiras nem nada. Agora, no dia que ele desceu lá pro abismo do caos, no caso lá não, aqui, né, onde nós estamos agora, para você ver como aqui é o paraíso. Mas enfim, aí aconteceu o que aconteceu, ele começou a mentir, tipo, quando Lúcifer desceu aqui para os céus do abismo do caos, ou seja, para os céus
do abismo desse universo material, Deus perguntou e ele viu a terra aqui embaixo. Só que a terra, ela ainda não estava, como que eu posso dizer, totalmente projetada. Ela estava inacabada ainda. Foi um projeto assim que não foi concluído. Alguém começou e não terminou de concluir totalmente esse projeto. E aí ele desce aqui, ele vê essa terra, ele vê os céus do caos e vê as entidades que estavam presas aqui. E aí qual foi o plano? Muito fácil. Colocaram na cabeça de Lúcifer que o universo deveria ser governado, os céus que estavam acima dos céus do abismo do caos, que estão acima da onde está aqui a Terra, colocou na cabeça de Lúcifer assim, porque a escuridão, gente, ficou toda contida aqui. A escuridão, ela está toda contida aqui onde nós estamos. Nós estamos dentro do abismo do universo material. Tá? E tem os céus desse abismo, desse universo material. E aí colocou na cabeça de Lúcifer o seguinte, o diabo e Satanás original, né? E os seus arcontes. Olha, você fica lá em cima, Cristo ou Deus, enfim, Melquisedeque, ele não deixa você desfrutar, não é, de muita coisa. Imagina só, isso aqui você nem sabia que isso aqui existia, sabia? Lúcifer diz, não, eu nem sabia que isso aqui existia. Ele nos mostrou um pontinho escuro, como nós estávamos bem longe, no alto, lá nas alturas. Então nós não nos importamos com esse ponto escuro, já que tinha um monte de luzes onde nós estávamos, no caso nos céus, dos céus desse universo material, ou como você pode chamar também os céus dos céus do caos, que são os 7 céus, que a Bíblia menciona, mas ela não fala dos 5 céus do abismo do caos, porque para você chegar nos céus do caos, nos céus desse universo material, onde tem luz, você precisa, para você chegar nos 7 céus desse universo material que a Bíblia cita, você precisa passar pelos 5 céus do abismo do caos, que praticamente são escuridão pura, tá? E tem entidades ali do mal, horrorosas, enfim. Todos eles têm, né? Enfim, agora, então. Aí, o Lúcifer estava aqui conversando com o diabo, Satanás original, falando, aí ele coloca na cabeça de Lúcifer que o conhecimento, que Lúcifer, ele era o cara, tipo assim, e que o conhecimento que ele tinha tava meio que limitado, ele tinha que conhecer mais coisas, saber mais coisas, experimentar novas coisas. Então eles criam um sistema de governo chamado bem e mal, luz e trevas, ou que hoje recebe esse modelo de república, que é o modelo república, porque tem a direita e a esquerda. A direita representa a justiça e o bem, a esquerda representa a injustiça e o mal. É assim, yin e yang, luz e trevas, tá? Bem e mal. Então, tipo assim, aí Lúcifer falou, nossa, é mesmo, eu vou implantar isso lá nos céus. Eu vou subir lá, porque Melquisedeque tá me esperando, ele sobe, ele vem. E Lúcifer, ele vem pra cá, né, numa boa. Aí Deus pergunta, Melquisedeque ou Cristo, enfim, pergunta. E quem estava junto com Cristo? Tudo mais. Sofia, se você acha que não existe anjo feminina, tipo anjo, ela existe, tá? Inclusive aparece no livro de Isaías. Uma única vez, mas aparece. Que coisa. Então tem anjo ele e tem anjo também ela, masculino e feminina, tá? Masculino e feminina também. É isso aí. Aí Melquisedeque pergunta, onde você estava, Lúcifer? Ele fala, nossa, eu tava fazendo lá a ronda. A primeira mentira que ele vem contar, né? Enfim, depois eu conto isso pra vocês. Mas vamos ver aqui esse livro que tá falando de coisas que aconteceram antes do Gênesis bíblico. Então eu só cheguei a falar aqui, né, pra você, pra te alertar sobre essa questão. Quando Adão e Eva desobedecem, como eles receberam a autoridade do universo nas mãos deles, quando eles desobedecem, eles caem nas mãos da morte e nas mãos do diabo, certo? E, consequentemente, esse universo todo também.
porque eles receberam o universo de presente. Por causa das acusações de Lúcifer, é claro. Então, para cessar as acusações de Lúcifer, Deus dá autoridade de rei dele, do universo todo. Ele dá para Adão e Eva. Ele sabia que Adão e Eva iriam perder esse poder? Sim. Essa autoridade? Esse governo desse universo? Sim. Mesmo assim, ele dá. Ele entrega. Por que isso? Muito fácil. Para se cumprir o destino que tinha que acontecer. Então não adianta dizer assim, Adão e Eva não iriam desobedecer. Eles iriam sim. Não tinha jeito. Até porque se Adão e Eva não desobedecessem, como que nós iríamos sermos resgatados? Porque tecnicamente, que necessidade tem de Deus criar uma humanidade de barro, se Deus, ele é poderoso e ele poderia criar simplesmente a humanidade espiritual? Não tem nenhum motivo para criar uma humanidade de barro, a não ser o seguinte motivo: aprisionar a luz dentro desses vasos de barro. E essa ideia diabólica não foi do Deus da luz, tá? Mas foi do diabo e Satanás original. Mas enfim, porque ele queria roubar a energia, a luz desses espíritos de Deus para ele, para perpetuar para sempre esse universo material aqui que ele recebeu, que o diabo e Satanás original ele recebeu autoridade para administrar. Mas logo, logo ele vai ser chutado do cargo. Então, é isso aí. Bom, ele já tinha sido chutado antes, né? Literalmente derrubado. Quando Adão e Eva desobedecem, ele acaba recebendo essa autoridade novamente, temporariamente. E digo, quando Adão e Eva, do Gênesis bíblico, desobedecem. Mas enfim, tudo está seguindo o seu curso, entendeu? Então isso é interessante, não é? Muito interessante. Então o Cristo ele acabou vencendo as autoridades do caos e mostrando para elas que uma pessoa de fé não pode ser aprisionada eternamente nos corpos de barro, porque, olha só, o Cristo ele venceu a morte, não foi? E tudo mais. Então isso é interessante, não é? Passou por tudo que ele teve que passar e que estava predeterminado para ele, estava destinado e mesmo assim ele prevaleceu sobre isso tudo. Isso é muito legal, tá bem? Então, olha só. Vamos continuar isso aqui pra a gente terminar, tá? Depois que eu terminar de ler esses livros, eu posso até fazer um resumo bem rápido, tipo, do princípio até, digamos assim, o Gênesis bíblico, aquele desfecho do Gênesis bíblico, porque fica mais legal para a gente traçar uma linha cronológica, tipo, o surgimento, antes da existência desse universo material, aí depois, na existência desse universo material, aí depois a gente pode falar da existência desse universo material e o diabo, aí a gente vem em sequência, depois disso a gente vê tudo o que aconteceu, aí depois a gente vê a criação de Lúcifer, dos anjos, enfim, antes disso, da criação de Lúcifer e dos anjos, quando nasce esse universo material, Cristo ele desce para cá, junto com Sofia e todos os bons espíritos de Deus para cá, para poder fazer esse resgate dessas almas que vieram a surgir juntamente aqui, e que estavam praticamente destinadas a surgir a partir do momento que esse universo material ele surgiu, veio à existência, deu a partida. E principalmente essas almas que esse diabo e Satanás original ele acaba vindo atrás, ele acaba vindo, como que eu posso ser? Não, desculpe, como posso dizer? Que ele acaba trazendo a existência, tá? Vindo a trazer a existência. Que foi, no caso, a alma de Sabaote, tá? Então, tem esse detalhe também aí. Isso é muito interessante. Tá bom? Então, então acho que fica bem legal se for pegar assim por ordem cronológica e falar, sabe? Porque o que que acontece?
Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender os apócrifos. Porque, bem, a história ela tá toda fragmentada. Então as pessoas, até elas conseguirem reunir todas as informações e fecharem quebra-cabeças, elas já vão ter criado uma grande confusão. Exemplo, dizer que o Deus da Bíblia do Velho Testamento é mau. E falar um monte de besteiras que elas andam falando por aí pela internet. Fazer o quê, né? Mas, enfim, gente, é preciso analisar e examinar tudo. O destino existe, predestinação existe? Existe sim. E Paulo não errou quando ele disse isso, que existe a predestinação, tá? Então, cuidado, muito cuidado, porque cada um se mostrará ser o que é. Cada um se mostrará ser o que é. Nada mais, nada menos. Então é bom ter cuidado, né? Imagina. Que vexame, né? A pessoa ficar dizendo que o Deus da Bíblia, do Velho Testamento, é mau. Aí a pessoa já tá. E ainda por cima dizer que ele é o diabo. Aí ficou feio. Ficou feio demais, porque não é assim, não é bem assim a história, tá? É que existe um roteiro. O destino, ele foi criado, então tem um roteiro. Então cada um vai pegando as falas, as ações, as frases, entendeu? E aí vai ter que falar aquelas coisas. Alguém precisa dizer algo ali, entendeu? Do que tá no roteiro. Seja a pessoa realmente que proferiu lá no princípio desse universo material, ou não. Alguém vai ter que proferir aquela frase ali, falar aquela palavra ali, porque as coisas, o destino, ele tem que ir vindo, se cumprindo, entendeu? As coisas, mas é isso, mas enfim. Vamos continuar aqui, ó. Então a gente vê aqui que Sabaote, ele se arrepende, Cristo, Sofia, Zoe, enfim, Zoe é Eva, tá? Eva existia antes como um dos espíritos de Deus. Enfim, longa história. Então, olha só. E aqui a gente vê que Sabaote, ele recebe a autoridade, né, de ficar onde? Ele é arrebatado, levado, erguido para o sétimo céu do caos. Então ele fica no topo dos céus desse universo material. No topo, depois do oitavo céu, tá? De Cristo e Sofia, que fica acima do sétimo céu de Sabaote. Sétimo céu, eu digo, céus do caos. Na verdade, Sabaote, se a gente for contar do primeiro céu aqui da esfera da Terra, Sabaote, ele ficou, presta atenção, ele ficou na 12ª esfera, ou no 12º céu. Se, olha o detalhe, se começarmos a contar a partir da esfera da Terra, e a esfera da Terra, ela está depois do firmamento, ou domo que você está enxergando aí, quando você olha para o céu, durante o dia você vê o céu azul. Quando você olha para o céu à noite, você vê o céu escuro, preto praticamente, né? Então, olha só. Então é isso. Mas considerando os céus desse universo material, Sabaote ele foi estabelecido no sétimo céu, ficando então acima de todas as autoridades do caos. Por isso ele é chamado de Senhor das Forças, como tá aqui. Sabaote, já que é como diz aqui no apócrifo, tá vendo? Já que ele está acima das forças do caos, pois Sofia o estabeleceu. Continuando, olha só, falando de Sabaote ainda aqui, ó, olha só o texto. E quando estes eventos aconteceram, ele quem? Sabaote, fez para si próprio uma mansão enorme, onde? No sétimo céu, onde ele foi estabelecido. E por que isso aconteceu? Bom, quando Sabaote ele vai ficar com Cristo e Sofia, o que acontece? Ele decide ficar com Cristo e Sofia e ele se arrepende, foi a primeira alma do caos a se arrepender, e sendo o filho do diabo, e tipo assim, o diabo ficou com muita raiva dele, porque ele se voltou pro lado de Cristo e Sofia, então o diabo reuniu todos os seus outros filhos, os seus exércitos de anjos, todas as suas forças, seus poderes, seus domínios, enfim. Que coisa, né? Suas potestades, todos os seus principados,
E foi então para poder destruir Sabaote, né? Acabar com a existência de Sabaote, fazer guerra contra Sabaote. Então Sofia e Zoe e Cristo arrebatam Sabaote para o sétimo céu. Então eles não conseguem pegar mais Sabaote, entendeu? Por isso, enfim. Então aqui, ó, Sabaote ele constrói uma mansão enorme para ele, enorme, e ele acaba criando uma congregação de deuses para governarem sobre as línguas das pessoas. Aqui, ó, uma congregação de deuses. Tá vendo aí? Isso aqui faz você lembrar de quê mesmo, hein? Lembra lá na Bíblia que fala da Torre de Babel, que os homens estavam construindo. Então, antes do ocorrido, antes da confusão da Torre de Babel, a humanidade toda tinha uma só forma de falar, uma só língua, um só idioma. Que idioma é esse? É o hebraico, tá? Não esse hebraico moderno, é claro. Mas enfim. E esse hebraico, que era um idioma universal lá da época, antes da confusão da Torre de Babel, ele vai voltar a ser falado novamente no milênio. Por isso que está lá na Bíblia, em Isaías, que diz assim, Isaías ou Oséias, eu não lembro agora especificamente, mas enfim, está na Bíblia, que diz assim, que iria tirar os nomes dos Baalins das bocas das pessoas. Por que isso? Porque as pessoas elas falam diversos idiomas, então cada um chama a Deus de um jeito. Isso é culpa das pessoas? Não. É por causa do número gigante, né, de línguas, idiomas diferentes que existem. Então, todas as pessoas no milênio, automaticamente elas vão voltar a falar um idioma da criação, que é o hebraico antigo e bíblico, tá? O hebraico da criação. O hebraico, desculpe, que é o idioma da criação. Tipo assim, a pessoa não vai ter estudado nada de hebraico e do nada ela vai saber falar, escrever, ler, do nada. Tipo assim, é como se alguém colocasse isso na mente dela, entendeu? Porque isso vai acontecer. Então tem essa questão aí também. Então, isso vai acontecer e isso é interessante. Mas enfim, tá bom? Isso é interessante, né? Pois é. Então, no governo universal do Cristo, que o Cristo vai governar os 1000 anos, no milênio, todo mundo vai voltar a falar o idioma da criação. Então, relaxa, tá? Pode ficar tranquilo e tranquila. Querendo ou não, você vai aprender a falar hebraico. Não vai ter jeito. E eu me refiro ao hebraico bíblico, tá? Então, gente, tem isso também. Ok. Vejamos, onde foi que eu parei mesmo? Isso aqui. Então, aqui a gente estava falando das línguas. Lembra lá que aqueles anjos foram lá com Deus, lá na Bíblia, como você lê? E esses anjos, cada um deles, eles estavam governando sobre uma língua, um dialeto específico. E aí, as pessoas que estavam ali construindo aquela torre de Babel, junto com o Nimrod e tudo mais, ou Nimrod, enfim, que estava lá comandando lá, que ele foi o primeiro governante, Nimrod, para quem diz que Nimrod não viveu na época da Torre de Babel, pode ler o livro dos Jubileus, versão completa, leia também o livro, o livro dos Jubileus, versão completa, que fala de Nimrod. E tem também, parece que o livro de Jazar, ou Jazer, também fala de Nimrod, e fala que ele é o filho da velhice de Cush. Então, quando Cush, que foi um dos filhos de Cã, Cush já estava bem velhinho, ele teve Nimrod, que foi o filho de sua velhice, e ele amava muito mais a Nimrod por esse motivo, por ter sido filho de sua velhice. Enfim, então Nimrod se tornou poderoso na Terra, teve aquela questão lá da Torre de Babel, que eles resolveram criar lá uma torre, uma cidade, enfim, edificar uma torre gigante. A ideia deles era a seguinte: alcançar o firmamento, subir lá no céu, fazer guerra contra Deus, matar todas as pessoas que estavam lá. Todas as pessoas, eu digo, modo de falar.
todos os seres que estavam lá nos céus, fica vendo, nos céus, olha a ideia desses caras. Por que eles pensavam assim? Porque eles sabiam muito bem que o céu, ele tem um limite. Ainda mais esse céu azul aqui que você está enxergando aí com seus olhos. E aí, então, tem isso. Isso tá, parece que esse relato tá no livro de Jazá, ou Jazer, ou Yachá, enfim. O justo tá nesse livro. Aí você confere, ou é no livro dos Jubileus, ou é em outro apócrifo. A questão é que eu não lembro especificamente onde está, mas eu lembro da informação. Então tá valendo, né? Mas enfim, uma hora a gente chega em um desses aí. Mas enfim. Então, dependendo do livro, tem a forma do ponto de vista do autor de relatar os acontecimentos, tudo ali que ocorreu, tá? Mesmo usando outras palavras, outra forma de falar, tá? A história no final é sempre a mesma, enfim. Todo mundo entra em concordância no final, né? Mesmo que pareça que não tá, mas tá em concordância, enfim. Enfim, aí a gente vai continuando aqui, tá? Falando. Então isso é interessante. Aí você sabe que lá criou a confusão das línguas, tudo mais lá, aí as pessoas... Deixa eu ver o tempo aqui. Nossa, já tem esse tempo. Então criou aquela confusão dos idiomas. Então, lá construindo a Torre de Babel estavam as 3 linhagens de Noé, os filhos de Sem, os filhos de Jafé e os filhos de Cã. Porque tem gente que pensa que só tinha ali, tipo, alguns filhos de Noé. Não. Os filhos das três linhagens de Noé estavam construindo a Torre de Babel, principalmente os semitas. Então ainda tem isso. Só quem estava de fora mesmo, só quem ficou de fora foi Cã, Jafé, Sem e Noé. O resto tava tudo no meio ali, fazendo o que não devia. Mas enfim, Noé, a esposa de Noé, as esposas dos filhos de Noé que não participaram. Agora o resto, os filhos de Noé, os netos, os bisnetos, os tataranetos, tudo estava no meio, entendeu? Tipo assim. E a ideia deles era isso, subir ali, alcançar o céu, entrar no céu, fazer guerra, matar todos aqueles que estavam no céu. Olha a mente desse povo, né? E aí, por isso que lá na Bíblia diz o quê? Lá na Bíblia está escrito, os filhos dos homens, eles têm uma só forma de falar, eles têm um só idioma. E agora tudo o que eles intentarem fazer, tudo que eles tiverem a intenção de fazer, não vai ter quem os impeça de fazerem isso. Por quê? Eles já estavam assim, vamos construir a torre, vamos fazer com que essa torre alcance o céu, o firmamento, ou seja, lembra que lá em Gênesis, Deus chama o firmamento, que é uma superfície sólida, que segura as águas de cima. Ele chama de céu. E aí a ideia dos homens era o quê? Era o quê? Fazer, chegar, subir lá, fica vendo. Subir, matar todo mundo que estava no céu e subindo e matando todo mundo. Agora imagina a mente dessa pessoa. Rapaz, as pessoas estavam muito rebeldes, entendeu? Então a coisa estava feia, né? Imagina, e isso já tinha acontecido o dilúvio. As pessoas já estavam assim nessa rebeldia, né? Imagina. E quem que você acha que estava por trás disso? Lúcifer. Haviam Néfilins. O que é Néfilins? Néfilins é uma palavra que vem do hebraico, que eles falam Nefel, mas é Nefel, é Napali, enfim, Napali ou Napalim, que quer dizer caídos. Então, em português ficaria existia, presta atenção, caídos na terra antes dos filhos de Deus, ou dos filhos dos deuses, que são aqueles anjos lá que se deitavam com mulheres, como você sabe, com várias mulheres a propósito, né? Eles que criaram a bigamia, a poligamia, e você sabe, né? Esses anjos aí que desceram do céu e se deitaram com mulheres, eles que criaram essa, como é que eu posso dizer, essa bagunça aí de poligamia, bigamia. Aí,
o que que acontece? Haviam então Néfilins, ou melhor, caídos na terra antes desse evento desses filhos dos deuses virem e terem relações com as filhas da humanidade, e também depois existiam também Néfilins, ou seja, caídos na terra. Quem são esses Néfilins? É Lúcifer, os anjos que estavam com ele, entendeu? Então a Bíblia ela é muito bem clara, só que aí em muitas traduções eles colocam como gigantes, só que tem um detalhe. A palavra gigante vem do grego, tá? A palavra vem da palavra gigas, ou o que você chama de gigas, sabe? Gigabytes, megabytes, aí você fala gigabytes, enfim, entendeu, né? Você sabe que gigas é maior do que megabytes, né? Então, giga é tipo gigantesco. Então, enfim, entende? Aí vem de gigas e ante. Ante, no grego, quer dizer se pôr no lugar de alguém, ao invés de, ou seja, usurpar o lugar de alguém. Ao invés de ser gigantes, não eram gigantes. Ao invés de serem gigas, ou seja, gigas, coisas enormes, imensas, não eram gigantes. Eram os Nephilim, entendeu? Ali onde está a palavra Nephilim, eles geralmente traduzem por gigantes. Só que no nosso conceito, gigante é uma coisa. Mas na origem total e absoluta, se você for buscar realmente a origem da palavra gigante, você vai ver que ela não quer dizer exatamente que... não quer dizer exatamente que aqueles seres ali, que são chamados de gigantes, eram gigantes. Longa história. Mas enfim... Mas aí foi pro latim, tá? Essa expressão. E tipo assim, aí ficou assim, né? No nosso pensamento, gigante é gigante, mas no nosso pensamento, no nosso vocabulário, gigante é gigante, beleza. Mas a origem da palavra que veio do grego não é bem assim o significado real dela. Mas tem o significado de gigante na palavra gigante? Tem. Mas o significado real da palavra gigante, que vem do grego gigas e ante, ou seja, gigantes, quer dizer simplesmente o seguinte: ao invés de gigantes, é isso. No lugar dos gigantes, é isso, tá? Mas enfim, mas no nosso vocabulário, gigante é gigante. Então fica assim mesmo. Eu espero que não tenha confundido sua mente, mas enfim. Vamos parar por aqui, né? Que eu acho que eu ainda vou ter que editar esse vídeo. Na verdade, eu vou ter que pôr ele no formato para poder publicar, né? Porque senão não vai ficar legal. Mas eu vou ver aqui o que dá para me fazer. A gente continua no próximo vídeo.